Olá, aluno interativo! Voltamos para as nossas dicas de trigonometria. Bom, a nossa temática de hoje é Lei dos Senos. Bom, o nosso tema de hoje fala sobre Lei dos Senos. A ideia é a seguinte: nós pegamos as nossas razões trigonométricas, lá sovadas para triângulos retângulos, e agora vamos ampliar o conceito. Ou seja, vamos tratar sobre triângulos quaisquer neste momento. Não, se eu pego um triângulo qualquer, A, B, C, tá? De tal forma que ele não seja retângulo, certo? Porque se ele for retângulo é mais fácil tratarmos dele como na aula anterior, sobre razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo qualquer. Todo triângulo ele é circunscritível. Ou seja, o que quer dizer isso? Que existe uma circunferência que toca todos os vértices do triângulo. E usando essa propriedade, nós vamos concluir algo bem interessante para esse triângulo, que é exatamente o seguinte, que afirma a lei dos senos, tá? Que a razão gerada, tá? Que a razão gerada entre o lado de um certo triângulo e o seno de quem está oposto a ele, tá? Ou seja, nesse caso aqui, ó, nessa situação, o lado Azinho sobre o seno do ângulo Azão, chapeuzinho, tá? Como está escrito aqui, certo? É constante. E essa constante vale exatamente 2Rs, que é o raio dessa circunferência, tá? Então vale 2 vezes o raio dela. Isso é fácil de demonstração, é uma fácil demonstração, mas não é necessário para o nosso caso, pois nós só vamos aplicá-la, tá? Então o que é que ela afirma, na verdade? Ela afirma que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto de um dado triângulo é sempre constante, e essa constante vale 2Rs. Conclusão, todas as razões de um certo triângulo é constante e vale 2Rs. Dessa forma, A sobre o seno de A, lembrando que A aqui é o ângulo oposto a esse Azinho, tá? É igual a B sobre o seno de B, lembrando que esse B aqui é exatamente o ângulo gerado em Bzinho, lá em Bzão, tá? Oposto a Bzinho, que é igual a C sobre o seno de C, que é o ângulo gerado no vértice C, que está oposto ao lado Czinho, tá? Para isso, para melhor fixar, vamos a uma prática. Bom, o nosso exercício de hoje diz o seguinte: uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B. Tá? Então, ele vai sair daqui e chegar até o ponto B, como está ilustrado na situação, com a cor vermelha. Bom, se para calcular o comprimento da ponte AB, escolhe-se um ponto C na mesma margem de B, certo? Em que B está, tá? Ou seja, desculpa, ele está na mesma margem que o B, ok? É isso que está dizendo ali. Escolhe-se um ponto C que se encontra na mesma margem que o B, certo? E medem-se os seguintes ângulos, tá? Ele mede o ângulo lá C, B, A, valendo respectivamente 57 graus, certo? Mede também o ângulo A, C, B, com a abertura de 59 graus. E aí pergunta você: então, o comprimento desta ponte em metros deve ser de quanto, sabendo que o comprimento BC vale 30 metros? Bom, se isso aqui vale 30 metros, a pergunta é: quanto é que vale esse comprimento AB? Tá? Vamos lá. Bom, relembrando, a nossa situação dizia o seguinte: a distância de B até C vale 30 metros e essa abertura vale 57 graus, essa abertura vale 59 graus. Determine qual é o comprimento da ponte que vai ser construída de A até C, que eu chamei aqui de tamanho X, ok? Bom, a questão nos fornece que o seno de 59 graus é 0,87 e que o seno de 64 graus é 0,9. Bom, vale salientar o seguinte: como isso é um triângulo, nós sabemos uma propriedade interessante dele, que a soma dos ângulos dele vale exatamente 180 graus, ok? Mas como aqui eu já tenho, ó, observe, 57 com 59, ok? Então, na verdade, aqui eu já tenho 116 graus,
que é que falta para 180? Exatamente 64 graus. E agora eu tenho uma propriedade interessante que foi exatamente instituída pela lei de Senos, né? Ó, eu tenho o ângulo, um certo lado e o ângulo de quem está oposto a ele, certo? Eu tenho o lado a determinar e o ângulo de quem está oposto a ele. E ainda mais, eu tenho respectivos senos, né, desses ângulos. Isso aí me ajuda, porque o que é que dizia a lei de Senos? Que as razões geradas entre os lados do triângulo e os seus respectivos senos dos ângulos opostos são constantes. Então, eu sei dizer que 30, que é o lado do meu triângulo, ele está necessariamente para o seno de 64 graus. Assim como o meu x deve estar necessariamente para o seno de 59. Bom, e aí eu tenho o seno de 59 e tenho o seno de 64 que foi fornecido na questão. Substituir e resolver o meu problema. Tá? Então, fazendo isso, eu tenho que 30 está para 90, assim como o x está para, 0,90, tá? Assim como o x está para 0,87. Dica, tá? Toda vez que na proporção as casas decimais de uma certa quantidade de linha ou de coluna forem de forma iguais, tá? Ou seja, observe que aqui a quantidade são duas casas decimais e aqui também são duas casas decimais. Você pode simplesmente ignorar as casas decimais e trabalhar com os números inteiros. Ou seja, ficando com essa situação, né? Ó, 30 sobre 90, x sobre 87. Ok? E aí facilita a sua conta, né? Porque, ó, nesse caso aqui eu já posso até simplificar esse zero com esse zero. E ainda posso simplificar mais, né? Eu ainda posso simplificar o 3 e o 9 por 3. Simplificando o 3 e o 9 por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Me restando como consequência 1/3, que deve ser igual a x sobre 87. Bom, e agora eu faço o produto do meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x, é igual a 1 vezes 87, que dá 87. Portanto, o x só pode ser 87 dividido para 3, logo, esse x vai ser 29 metros. Bom, e aí eu concluo que o tamanho da minha ponte só pode ser de 29 metros. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essas e muitas outras aulas estarão no site do nosso Colégio Interativo. Até mais!